todo plano, Vaninha, ele passa pela busca de informações, é o primeiro passo. Sim. É você procurar pessoas que já viveram aquilo, pedir conselhos para ela, conversar com profissionais da área, tentar saber o máximo possível ali para você tomar essa decisão. Um detalhe importantíssimo é, quanto maior for o plano, quanto mais longo e maior for o plano, maior o objetivo, mais tempo eu tenho que ter de conversa interna e com outras pessoas para tomar uma decisão. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer, sobre desenvolver o seu lado pessoal e profissional. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre nos auxilia nessas conversas no quintal. Provavelmente você já a conheça. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E hoje, o tema da nossa conversa no quintal será como buscar coragem para mudar e ir em direção ao meu sucesso. Um bom tema, né? Excelente tema, né? Excelente tema. E vieram várias dúvidas dos nossos internautas em relação a esse tema. Sim. Eu queria que você começasse falando para a gente como buscar essa coragem. Como buscar essa coragem para mudar de direção e ir Ao sucesso. Bom, como a gente está conjecturando a ideia, focando, um sucesso, a gente tem que ter a primeira coisa é definição de sucesso. Sim. Porque o sucesso mais importante dessa história é saber que sucesso é diferente para cada uma das pessoas e em cada momento da vida. Então, essa palavra sucesso, ela é muito subjetiva. Para mim é uma coisa, para você é outra coisa, para cada pessoa, em cada momento da vida dela, é diferente. Para isso, então, ela precisa escrever os objetivos, metas dela, para poder saber qual é a direção primeiro em que ela vai apontar. Sim. Então, o primeiro passo é esse. Depois desse passo tomado, aí sim, ela tem que se encher de coragem, e é onde a gente vai estar descendo. Como o sucesso ele é subjetivo, eu tenho que olhar adiante, olhar à minha volta, olhar para dentro de mim principalmente, Sim. e ter o momento do clique para ver que aquilo que eu estou vivendo não está suficientemente bom para mim. Tem um caso do Steve Jobs, que ele conta inclusive numa palestra. Ele foi padrinho de formatura em Stanford e ele foi dar um discurso, e esse discurso fala o seguinte, que todas as vezes que ele descobriu isso quando novinho, e ele seguiu a vida dele por mais de 30 anos assim, ele olhava no espelho pela manhã e via se ele estava infeliz. E todas as vezes que acontecia mais direto assim, sequência de dias, Sim. onde ele estava infeliz, ele sentia que ele tinha que mudar de direção. Então, quando ele sentia isso por um período um pouco prolongado, ele falava: opa, esta é a minha vida, eu vou mudar de direção. E aí, isso gerava coragem para que ele mudasse. Então, era uma maneira de ele se deparar consigo mesmo e necessariamente fazer ele se movimentar em direção diferente, no caso, em direção ao que ele desejava, e gerava coragem. Esse discurso ele é muito famoso, ele pode ser encontrado e traduzido, inclusive na internet. É muito bom o discurso. E ele mostra um pouco disso, Vaninha, que a pessoa tem que ter um momento do clique para ela pensar numa nova rota. Eu fiz aqui um mapinha, porque aquele caminho, mostrando o seguinte, aquele caminho, aquele momento do clique, ele leva a um caminho que aquela pessoa não está mais satisfeita. Você está levando a sua vida e de repente você olha para os lados e fala: peraí,
eu não estou mais satisfeita, eu mudei, eu evoluí. Por algum motivo, eu tenho que virar de direção e ir em busca de um sucesso, seja naquele momento um emprego novo, um casamento novo, um relacionamento novo, uma direção em si nova. Então, com o passar do tempo, a pessoa aprende quando é que ela está infeliz e aprende que é depois daquele momento do clique que tudo acontece. Por que que ela tem que buscar esse clique? Porque é a partir do clique que nascem novas metas e novos objetivos. Sim. E isso vai desencadeando em outros momentos para a pessoa. Por isso que essa coragem toda, ela tem que vir acompanhada de bom senso e para a pessoa, digamos, não errar em sua direção. Só que esse bom senso está amarrado necessariamente nas metas e objetivos. No caso dessas metas que você fala aí, se a gente não tiver porque as metas é planejar, né? Para que a gente consiga alcançar, né? Olha, Vaninha, sem planejamento, nada. O primeiro passo é eu colocar o grande objetivo lá na frente. Porque quando eu falo em metas e objetivo, as pessoas às vezes confundem. Sim. Mas meta é uma coisa, objetivo é outra. A meta é um pequeno passo do grande objetivo. Então você coloca lá na frente, bem lá longe, o mais longe que você puder ver, tipo 3 anos, 5 anos ou até uma vida inteira, um objetivo lá na frente. Sim. E daqui até lá tem uma longa estrada que você tem que saber que você vai ter que trilhar. Então, o que faz você ter coragem para direcionar a sua vida ali é identificar aquele objetivo como sendo seu. Sim. Porque as pessoas têm objetivos diferentes. Pode ser que eu tenha nascido e desejado ser músico a minha vida inteira, mas a música para você não faz tanta diferença. Sim. Nós, inclusive, já tivemos uma outra live específica sobre isso, né? Então, como o sucesso é muito subjetivo, o primeiro passo é identificar isso. O que é sucesso para mim a nível de pequenos prazos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, médios prazos, 5 anos, 10 anos ou até uma vida inteira. Sim. Então aí eu vou estar alinhando tudo, apontando para aquilo. E de acordo com o sucesso ou o objetivo em que eu quero, eu vou ter os degraus que são as metas e o sucesso lá em cima me aguardando. É o objetivo. Mas eu tenho que saber também, Vaninha, que eu tenho que me transformar. E para se transformar na pessoa que está apta a subir aquelas escadas e chegar lá na frente no seu objetivo, a pessoa tem que saber que ela vai ter que ter coragem e bom senso. Nesse momento, ela tem que estar munida de razão e emoção, porque pensa bem para você ver, o que é estar munido? É ter munição. Em alusão a um atirador, por exemplo, eu tenho munição, estou com munição nas minhas mãos para ir adiante. Em outras palavras, Vaninha, quais são as ferramentas que a pessoa tem para chegar naquele objetivo? Sim. Porque, por exemplo, existem aí 2 lados, o tal do bom senso e a ação. Por que é importante a pessoa ter o bom senso? A pessoa tem que ter o bom senso porque se ela já decidir a vida dela e sair correndo atrás e chegar lá na frente e ver que ela tomou um caminho errado. Sim. Por exemplo, ela pode ter se equivocado e escolhido um caminho que não era bem dela, era do pai dela, que às vezes falou no ouvido dela por anos ali quando ela era pequena, e ela se confundiu por algum motivo. E, por exemplo, eu já vi casos assim, de pessoas que se formaram em ser dentista e depois definiram outra profissão, sim, médico, advogado, alguma coisa, e falam assim, espera aí, mas quando é que ela se arrependeu? Ou quando é que ela desvirou o caminho? Às vezes já tinha formado. Eu conheço pessoas que viraram de direção, sim, já tinham até formado. Inclusive, engraçado uma coisa, eu tenho uma colega agora, recentemente, no mês passado, ela entrou no Facebook e anunciou, todos que me aguentem, porque agora eu vou ser médica. Detalhe, ela já tem 32 anos. 32 anos é novinha, mas ela está decidida, agora que ela vai mudar esse ano, com Covid e tudo mais, é que ela sentiu dentro dela que ela realmente quer ser médica. Então ela abandonou todo um caminho que ela tinha desenvolvido até ali, e 32 anos para começar a pensar em ser médico, que é uma carreira que requer um estudo muito pesado, sim, com muita coisa, é relativamente velho.
entendeu? Então assim, ela falou, olha, a partir de agora me aguentem porque vocês vão me ver como médica, me ouvir falar como médica. Então ela estava simplesmente anunciando, tornando público esse novo objetivo dela. E ela é uma pessoa bem sensata, sabe? E eu achei legal isso, porque aos 32 anos já teve que ter muita coragem. Não só para tomar a decisão, como para declarar isso publicamente, que é um dos fatores que dão energia para você ir adiante. É quando você chega a declarar, quando você se compromete falando, é importante isso. E principalmente se for em público, porque você acaba se comprometendo com aquele amigo, com aquele irmão, com o pai, com a mãe. E às vezes a gente fala as coisas, Vaninha, para o ouvido que está mais próximo. E quando a gente pensa nessa frase, eu estou falando isso para o ouvido que está mais próximo, eu estou falando para o meu. Então quase tudo que a gente fala, primeiro a gente fala para a gente mesmo, para se convencer. Sim. E aí a partir de então a gente tende a cavar um conhecimento de outras pessoas, né? Quer dizer, fazer com que as outras pessoas ouvindo, eu me sinta cobrado indiretamente para poder executar aquilo que eu prometi que ia fazer. Então, é um negócio bem interessante, é uma técnica, né? E essa questão que você está falando aí, da cerca, né, que você falou, dessa mudança dela de profissão, muitas vezes a gente corre muito risco de ficar, somente em profissão, né? Sim. É muito comum a gente fazer algo, porque, igual, meu pai era assim, então ele quer que eu tenha a mesma profissão dele. Exato. Aí você acaba seguindo aquela linha sem ser o que você realmente quer, para satisfazer uma outra pessoa, né? Aí você tem que, é onde entra o bom senso e a coragem, para você, o bom senso para você medir a situação, é isso que eu quero, né? Saber que é aquilo, inclusive isso tudo passa também pelo autoconhecimento. Sim. E a coragem de ação, porque todos os momentos você vai ter riscos ali dentro. Vamos fazer uma linha de raciocínio. Eu até desenhei aqui, Vaninha, para que eu não me perdesse, para que quem estiver nos ouvindo consiga desenhar na sua cabeça uma linha de raciocínio. Sim. Do lado é um equilíbrio entre razão e emoção. De um lado nós temos o bom senso. Todas as vezes que eu decido mudar alguma coisa, eu tenho que ter o bom senso para mim planejar. Eu não posso simplesmente definir, vou mudar de vida, agora eu vou para o Japão. Aí depois definir outra coisa, e fica muito doidivanas e acaba zigue-zagueando tanto que ele acaba não conseguindo criar raízes em lugar nenhum e desenvolver nada concreto. Sim. E aí a vida vai passando e a pessoa começa a sentir que ela assim, ela não teve uma criação, digamos assim, maior, uma pedra grande na vida dela, uma coisa que realmente fosse substancial. Sim. Porque ela andou, mas zigue-zagueou tanto que não se firmou em nada. Então, esse planejamento é muito legal e é o primeiro passo para que eu execute. E isso vai gerar coragem em mim. Sim. Só que aí tem um outro detalhe, a pessoa tem que saber fazer isso. E para fazer isso, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar um assunto que você não saiba. Eu, quando uma vez, há anos atrás, eu resolvi fazer uma sauna em casa. Sim. E eu não tinha conhecimento nenhum sobre uma sauna. Como que eu agi para adquirir ferramentas, para saber me organizar, para poder desenhar realmente a minha jornada, né? Eu tive, conversando numa loja especializada em saunas, sim, liguei para algumas outras e tive contato ali com 3, 4, 5 profissionais de sauna, onde eles me explicaram várias coisas. Olha, o ângulo, o teto, ele tem que ser de laje, para que a água, o vapor suba e encoste ali, e no teto tem que ter um azulejo também no teto, e tem que ter um determinado ângulo para que a água escorra. Olha, existe a sauna quente e a sauna, eles falam sauna seca, né, que é feita com madeira, revestida de madeira, e a sauna fria. Então assim, tem vários, que é a de azulejo, então tem várias variáveis. Eu não sabia nada de sauna e nunca tinha tido contato com a produção disso. Claro, eu teria o caminho pago, que eu poderia contratar um profissional, sim, e faria tudo, mas até para eu, digamos, desenhar isso para o profissional, que foi o caso, eu tinha que ter uma noção melhor. Entender um pouco, né? Então foi o que eu fiz. Eu levantei informações e vi disso tudo que eu levantei o que eu desejava, e aí sim eu vi as ferramentas que eu tinha, quanto dinheiro eu tinha que disponibilizar,
qual tamanho tinha que ser, quais tipos de equipamento mais ou menos eu teria que ter, e tipo assim, como que eu poderia usá-la de uma melhor maneira ali no meu dia a dia. Então tudo isso, quando isso se tornou um objetivo para mim, eu fui buscar informações, e essa informação foram as ferramentas. E aí, depois de tudo isso feito, eu chamei um profissional e discuti com ele detalhes de como eu queria minha sauna, porque aí eu já conseguia explicar para ele tecnicamente básico, né? Eu queria uma sauna seca, que ela fosse assim, que fosse para 8 pessoas, sabia que era um dado importante, assim assado, e cheguei ao finalmente, e hoje, graças a Deus, a sauna está lá pronta e sendo usada e tudo mais. Então, por um momento, isso foi o meu objetivo, por um período, e eu obtive sucesso. É claro que esse é um exemplo de curto prazo, foram, sei lá, meses, mas a mesma ideia é válida para você fazer uma coisa maior, você espichar, tomar informações e ver quais fases você tem que passar e tomar decisões sabendo que, olha, eu estou tomando uma decisão aqui que pode inviabilizar outros caminhos, mas eu estou mais ou menos consciente porque eu já levantei previamente as informações. Dentro desse conjunto, eu tenho que pensar assim, bom, o que de pior pode me acontecer? Porque esse é um dos pensamentos que, voltando ao título aqui, como buscar coragem para mudar de direção e ir em rumo ao sucesso, é justamente você criar uma rede de proteção. Porque se você parar e listar nesse assunto que eu desejo mudar de rota, o que pior pode acontecer? Eu desejo sair do emprego, mudar de emprego. O que de pior que pode acontecer? Eu vou montar um plano aqui. Eu devo procurar um emprego sem largar o meu? Eu devo fazer um curso? Eu fazer um plano que seja tosco, simples, num rascunho de papel, mas que seja realmente aquilo que você conseguiu enxergar. E todo plano, Vaninha, ele passa pela busca de informações, é o primeiro passo. É você procurar pessoas que já viveram aquilo, pedir conselhos para ela, conversar com profissionais da área, tentar saber o máximo possível ali para você tomar essa decisão. Um detalhe importantíssimo é, quanto maior for o plano, quanto mais longo e maior for o plano, maior o objetivo, mais tempo eu tenho que ter de conversa interna e com outras pessoas para tomar uma decisão. Então, se você for fazer, por exemplo, uma casa nova, vamos supor que essa casa nova seja um objetivo de 2, 3 anos. Então você vai conversar com um profissional aqui, com outro ali, dentro aí de, sei lá, 1, 2, 3 meses você vai se definir. Agora, se você está falando de uma vida, pode ser que você demore 6 meses, 1 ano, até mais, para realmente tomar uma decisão. Verdade. Porque você está falando de uma vida que no momento ninguém sabe quanto tempo realmente ela vai durar. Mas a gente tem que conjecturar que vai ser uma vida longa, que vai durar aí 50, 70 ou mais anos. A partir daquele momento que eu já estou adulto. Então, por exemplo, se eu estou lá com 20, 25 anos, 30 anos, por aí, e vou fazer um plano de vida, eu tenho que conjecturar, perspectivar, né, 50 anos adiante. Olha, o que eu quero ser na minha vida. Então, essa não é uma decisão que você toma assim de um tipo para o outro. Tem que ir adiante, conversando com um, conversando com o outro, medindo, mensurando tudo, para poder, sim, conseguir, quando você chegar a tomar a decisão, estar mais convicto. Então, seguindo a linha aqui para que eu não me perca, eu me perguntando o que pior pode acontecer nessa virada minha de direção, vai me gerar coragem, porque aí eu vou colocar, ó, se eu ganhar eu ganho isso, mas se eu perder, até onde eu caio? Sim. E isso gera uma rede de proteção. Eu tive amigos que, por exemplo, foram mudar de emprego para ser empresários. Então eles juntaram um dinheiro e foram fazer essa medida, essa rede de proteção deles. Foi o que? Eu tenho 1 ano de salário que eu possa comer sem depender dessa nova empresa. Sim. Eu já tenho conversado com vários possíveis fornecedores. Eu já tenho divulgado por aí que eu vou estar mexendo com o negócio. Quer dizer, a pessoa já preparou toda uma rede que propicie ela mais facilmente entrar naquele caminho. Mas é claro que esses objetivos, quando você muda o objetivo, muda toda a estratégia. Verdade. Entendeu? Então é por aí. E nesse item de bom senso, Vaninha, eu fiz essa linha para poder lembrar de um único detalhe.
temos que tomar cuidado com o nosso desequilíbrio entre a razão e a emoção. Sabe por quê, Vaninha? Porque quando você liga o bom senso, você vai fazer planos. Repare para você ver. No momento em diante que eu falei só em fazer plano. Só que tem um risco de você ficar planejando tanto que não executou nada. Esse é o problema. E eu conheço pessoas assim. Eu tenho um amigo que ele planejou ter um supermercado de maior tamanho e desenhou o lugar na cabeça dele, me apresentou, falou, mexeu, virou e passou o tempo. De um dia, ele tinha me contado essa história toda e tal, passaram-se mais ou menos uns 3 anos e eu vi uma placa de mercado num determinado lugar e me veio à cabeça, a pessoa tinha falado que ia montar um mercado nesse lugar. Talvez ele até nos veja, o César Chibelisky, gente boa demais. E aí ele falou, cara, ali montava-se um supermercado, dava um mercado muito bom, muito legal e tal. Só que aí veio uma grande empresa e já montou aquele mercado ali e ele ficou 3 anos planejando e não conseguiu executar naquele caminho. Então, assim, ele se ateve muito ao lado de bom senso, é um cara equilibrado, um cara pé no chão e tal, e acabou não partindo para a ação. O tempo passou e de repente ele foi pego meio de surpresa. Então é bem interessante esse exemplo, porque acontece com muita gente. Talvez ficou muito preso nos riscos, né? Nos riscos, ele poderia correr. Na família, na criação, no dia a dia. Ele se embaraçou no dia a dia. E aí eu citei ele porque depois desse evento nós conversamos e uma outra coisa que ele desejava, ele acabou conseguindo tirar do papel justamente por esse exemplo que ele teve. Então, na evolução dele, eu pude acompanhar que ele teve essa situação que ele falou e não acabou não acontecendo, né? E teve, depois disso, que quando ele conjecturou e viu que era um outro grande objetivo na vida dele, ele partiu, foi e logo conseguiu, 2 anos. Então é legal você ver a evolução das pessoas aprendendo dela, né? Com o próprio erro. O desenvolvimento pessoal dela foi muito bom. E o conhecimento ajuda muito nesse sentido aí, né? Muito. Nesse desenvolvimento. Quanto mais você consegue aprofundar no autoconhecimento, mais você se conhece e também mais criatividade para você tem. Sim. Então você acaba conseguindo criar e se comprometer com o que interessa para você. Porque o que interessa para você, que é o que é sucesso para você naquele momento, talvez não seja sucesso para o outro, como a gente sempre fala, né? Sim. Do outro lado da balança, Vaninha, nós temos a coragem. Porque eu conheço pessoas que já foram e fizeram e aconteceram. Então, o que acontece? A gente precisa ter um bom senso, de um lado planejar, mas do outro lado precisa ter coragem para agir. Eu não vou ficar ali, definir de ter uma casa daqui a 3 anos, 5 anos. Vou ficar ali 6 meses, 1 ano, 2 anos só planejando. Vai indo, o plano até se perde. Ele se desatualiza de acordo com o que eu vivi nas minhas, digamos assim, nas minhas adjacências. Às vezes eu planejo tudo de um jeito e o plano demora tanto que acaba não dando para executar. Eu, por exemplo, eu tive um exemplo disso muito vívido em mim mesmo. Eu planejei de montar uma estrutura para vender computadores macro, assim, falando em nível macro, ou seja, vender aí 1000 computadores por mês, ou seja, vender no Brasil praticamente inteiro. Sim. Esse era um plano a longo prazo. Então eu desenvolvi a minha empresa, digamos, pequena, porque no momento que eu fiz esse plano eu não tinha nem lojas de computador ainda. Tá. E fui atrás do objetivo e fui desenvolvendo ele. Aí tive uma loja, tive 2, tive 3, e aí a coisa foi crescendo. Só que o que aconteceu? Eu me perdi um pouco em certo momento, porque eu passei de uma pessoa que vendia computadores, eu comecei a notar que eu não tinha como montar esses computadores, eu não tinha fornecedor de um computador pronto para que eu só revendesse. Tá. Então, eu criei um pedaço do sonho de que eu ia comprar um terreno e fazer toda uma estrutura para eu mesmo pegar as peças avulsas e montar uma montadora. Então, meio que eu me perdi aí. Por quê? Porque eu cheguei a comprar o terreno, fiz um galpão pequeno e desenhei tudo, só que aí eu demorei tanto para ir para a próxima fase que tudo à minha volta mudou. Foi quando saiu um governo, entrou um governo bem diferente e apontou a coisa para outro lado. Então, no caso dos computadores, que eles tinham um determinado custo e um determinado valor final alto,
E aquele governo que entrou, ele tinha proposta de baratear o computador para todo mundo. Sim. Só que quando ele barateou, grandes empresas entraram no mercado e inviabilizou o meu projeto. Entendi. Então, digamos, eu fiquei tanto tempo planejando isso que acabou toda a minha volta se desatualizando e eu fiquei por um tempo frustrado, porque eu falei, engoliram o meu plano. Por isso Não que tem que pude ser... mais seguir. Por isso que você falou aí na questão de ter o equilíbrio, né, entre esse bom senso e essa coragem. Eu né? poderia ter feito o plano, partiu fazer. Eu comprei o terreno e fiquei estacionado, não executei. Por quê? Porque eu tinha outras coisas se desenvolvendo. Sim. Então é muita coisa para me cuidar. Mas aí eu acabei me descuidando e foi onde aconteceu isso. Então, do lado da ação, eu tenho que ter esse pensamento. Quanto mais eu evoluo na minha ação, mais rápida eu consigo sair do pensamento para a ação. Sim. Então, razão e emoção está totalmente ligado ali. Assim que eu me resolvo, eu consigo partir para resolver a situação fora de mim. Sim. E a partir daí, eu consigo ver quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis. E depois o próximo passo é eu também sempre estar tomando cuidado para não só ficar agindo sem pensar. Porque às vezes o ambiente, o contexto, né? Nome técnico. O contexto mudou, quer dizer, tudo que está à sua volta mudou e já não justifica mais você fazer isso. Sim. Aconteceu isso com um colega meu que é dono de uma empresa de pallets. Esses pallets de madeira. Sim. Ele começou a fazer. Ele comprava pallets e fazia móveis, essas coisas e todas. Beleza, começou a ganhar dinheiro e tal. Só que ele agigantou tanto naquilo, os móveis dele começaram a vender bem, porque ele tinha um design legal, eram simples e baratos, Sim. porque ele comprava pallets usados. Sim. Só que na região dele ele comprava tantos pallets que a demanda cresceu e ele teve que comprar madeira melhor. Olha bem, mudou alguma coisa e ele não observou. Daqui a pouco a madeira que ele estava comprando estava cara demais para o preço que ele vendia os móveis. Em resumo, ele quase quebrou. Sim. Por quê? Porque nessa ação, ele não parou para ver que algum ponto importante do jogo mudou. Sim. Então foi onde ele quase quebrou. E ele viu que, poxa vida, eu estou trabalhando cada mês mais, passa um ano, passa dois, e eu não estou, estou vendendo apartamentos, coisas que eu tinha comprado lá no início, e agora, o que está acontecendo? Aí que ele foi passar por uma análise bem com calma, separou ali um tempo para fazer isso, foi que ele enxergou onde estava a falha. E aí, depois que ele enxergou, foi fácil mudar, ou seja, momento do clique. Voltamos agora, lá no início da nossa conversa. Do momento em diante que ele teve aquele clique, foi desenvolvida, vamos dizer assim, a coragem dentro dele, e ele partiu para a ação já num novo rumo, que foi achar outros fornecedores, mudar o produto, mudar de linha, e executou várias coisas que fizeram com que ele voltasse a crescer na empresa dele. Por isso a importância do desenvolvimento pessoal nas nossas vidas. Né? Quanto mais a pessoa conseguir desenvolver, mais ela vai ver o que ela tem ali disponível. Ela vai ter um equilíbrio melhor, né? Equilíbrio, Vanessa. O grande ponto é o equilíbrio, porque o contexto muda muito. Sim. Hoje estou fazendo essa mudança aqui, está tudo bem. Amanhã veio uma coisa diferente, o próprio Covid mesmo. Sim. Mudou tudo. Tudo. Mudou tudo. E daqui a pouco muda de novo. Então, se a pessoa quer se desenvolver pessoalmente e principalmente profissionalmente, o momento é esse, Vaninha. Principalmente se ela se desenvolver para mudar de áreas. Sabe por quê, Vaninha? Pensa bem para você ver. Vamos supor que a humanidade fosse uma corrida e está todo mundo ali correndo mais ou menos no mesmo grupinho. Sim. Ou seja, você está ali trabalhando num serviço e ganhando X mil por mês, e desenvolvendo. Só que você está aqui de olho em outra coisa lá longe que você desejava. Um outro profissão, um outro caminho, ou outro morar em outro lugar, ou qualquer coisa que você desejasse uma mudança. Sim. Quando acontece esse embolamento que está acontecendo agora, que tudo parou, né? Verdade. É o momento em que você tem que amolar as suas ferramentas, estudar, usar a internet para fazer cursos, evoluir bastante naquela direção, para que quando as portas se abram e nessa corrida seja dado um novo start, falar agora todo mundo volte ao mercado de trabalho e tudo comece a voltar ao normal,
mesmo que esse normal seja diferente, você já está com a sua direção totalmente apontada e já desenhada para um novo caminho. Isso gera coragem também, porque você já estendeu uma rede de proteção e já viu que, bom, eu estou nesse caminho aqui. Vamos dar um exemplo aí para as pessoas ficarem práticas. Aconteceu comigo e eu vou sintetizar como se fosse agora para que a pessoa que está nos ouvindo entenda bem. Eu, quando era rapaz, eu era servente de pedreiro, porque meu pai era pedreiro e onde eu morava não tinha muitas facilidades profissionais. Não tinha curso, essas coisas assim específicas. Então eu fiquei sendo pedreiro, servente, uns 2 ou 3 anos. Mas eu inculquei de que eu não queria isso para mim. Só que o que aconteceu? Enquanto eu estava trabalhando de servente, eu lia muito, eu estudava, eu me desenvolvia, para que quando surgisse uma oportunidade, eu estivesse pronto. Sim. Então é a mesma ideia que a pessoa tem que fazer agora, nessa paralisação do corona. Porque isso vai gerar nela uma coragem, uma segurança. Para mudar, né? Para mudar. Quando as porteiras se abrirem novamente, quando nessa corrida for dado um novo start, né, eu possa realmente, eu vou para cá. Mudei de direção, eu estava indo aqui, mas agora eu vou para cá. E aí eu redesenho todo o contexto em volta de mim para que eu possa alcançar o que agora é sucesso para mim, que nesse exemplo seria uma outra profissão que não pedreiro. Sim. No meu desejo. A conversa está boa, mas esse vídeo está ficando longo demais. Então vamos parti-lo em 2. Esta é a parte 1. Já temos na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube a parte 2 com esse mesmo tema. Então, localize e assista. E também participe conosco. Mande um e-mail para eu@manualdegente.com que teremos o maior prazer em responder. Te garanto que você vai gostar também desse conteúdo. Te vejo lá na parte 2. Abraço.